Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje eu vou apresentar a vocês como configurar, como realizar a estruturação do banco de dados, unificar o banco de dados seguindo o padrão Fiorilli-Siafic. Bom, essa configuração é no servidor. Então, no servidor, nós vamos seguir o padrão C Fiorilli e aqui dentro nós vamos utilizar a opção do banco estar oculto à instalação. Quer dizer, quando a gente fala o banco estar oculto, é que nós estamos colocando o banco fora da instalação do SCPI, tanto o 8 quanto o 9. Então, se viemos aqui, bancos, temos aqui o SCPI, mas poderia também ter junto dos demais sistemas, como por exemplo, CIP, CIA, o SIM e os demais sistemas. Tá? Bom, no caso eu vou apresentar para vocês referente ao SCPI. Então, C, Fiorilli, bancos, SCPI. Dentro da pasta SCPI, eu crio uma pasta chamada dados. Dentro de dados, eu coloco todas as entidades que existem. Então, por exemplo, prefeitura com seu banco de dados. Câmara com seu banco de dados. E assim para os demais, para a autarquia, para o consórcio, para a previdência, tudo que o município tiver. Então vamos supor que o município tenha todos, coloque. Ou que o município tenha só prefeitura e câmara, coloque uma pastinha prefeitura, uma pastinha câmara. Dentro de cada uma dessas pastas, você coloca o banco de dados da entidade. No caso, prefeitura. Aqui eu coloquei somente 2023, mas suponha-se que tenha 2022. Coloco o ARC 2022 e aqui dentro eu coloco o banco de 2022, igual fiz aqui em 2023. Tá? Bom, vou excluir essa pastinha aqui para a gente seguir o mesmo padrão que eu já deixei tudo pronto. Então, relembrando, nesse caso é uma configuração seguindo o padrão Fiorilli-Siafic, onde vamos pegar todos os bancos de dados e vamos unificar. O que seria esse unificar? Eu vou catar todos os bancos de dados da prefeitura, todos da Câmara, todos do Instituto, Previdência, Instituto de Previdência, consórcio, autarquia e vou colocar no mesmo servidor. Não é que o banco de dados vai ser único, vai ser um banco de dados para cada entidade dentro do mesmo servidor. E eles vão realizar comunicação interrelacionadas. Então, criei as pastinhas, coloquei dentro de cada uma delas o banco. Agora vamos à configuração. Então, essa é a estrutura recomendada Fiorilli. Dentro de C, Fiorilli, bancos, SCPI, dados, eu coloco uma pasta de cada um e o seu devido banco de dados dentro. Ok? Lembrando, não é necessariamente estar na unidade C, isso poderia estar na unidade D, E, F. O que é o importante? SCPI, dados e dentro de dados conter a estrutura. Autarquia, prefeitura e cada um com seus bancos de dados. Isso é importante. SCPI, dados e dentro de dados ter suas estruturas, seus bancos de dados, a pastinha com seus bancos de dados. Bom, como é que eu configuro isso no SCPI 8? Aqui no SCPI 8, eu abro o confdb, vou executar como administrador. Bom, no confdb, eu vou indicar o caminho do banco de dados da prefeitura, ou da Câmara, ou de qualquer um deles, o caminho do tabdef, o caminho do banco de fotos, caso tenha. Vou marcar a opção sem compartilhamento de rede
e vou marcar a opção usar arquivo de parâmetros pasta cidade. Testo a conexão. Ok. Dessa forma, quando eu abrir o sistema, na tela inicial, o sistema vai me mostrar todas as entidades que eu criei conforme as pastas. Que eu criei dentro de dados. Veja. Autarquia, Câmara, Consórcio, Prefeitura e Previdência. Aí é só eu estar acessando. Por exemplo, Prefeitura. Eu vou entrar agora com o meu usuário e senha que tenho no banco de dados da Prefeitura. Então, por exemplo, pronto, loguei aqui no banco de dados. Esse banco de dados não tem informação nenhuma, está pronto aqui para implantação, para configuração, mas isso é como um exemplo. Vamos supor que quisesse logar na prefeitura, acessar o banco de dados da prefeitura, da Câmara. Acabei de acessar da prefeitura. Se fosse da Câmara, mesma coisa. Marco a opção Câmara, confirmo e vou entrar com o meu usuário e senha do banco de dados da Câmara. Então, cada um vai ter o seu próprio banco de dados. Tá? A prefeitura tem o seu, a Câmara tem o seu, a Previdência tem o seu, o consórcio tem o seu, tudo no mesmo servidor, ok? Não é as informações dentro de um único banco de dados. Por quê? Imagina que precisamos dar uma manutenção ou algo do tipo. Vamos ter que parar todo mundo para poder realizar essa manutenção, ou enviar um backup ou algo do tipo. Então vamos ter que parar todo mundo para dar essa manutenção. Dessa forma, eles têm bancos individuais comunicando de forma interrelacionada, onde vamos estar atendendo toda a lei, a solicitação do CEAFIC. Outro detalhe: cada vez que eu criar uma pasta nova, vamos supor que aparece agora uma outra entidade. Entidade 1 do município, ou uma outra autarquia, algo do tipo. Tá? Bom, sistema, quando eu marco a opção no configurador de pasta sem compartilhamento, vou abrir aqui para vocês verificarem. Quando eu marco essa opção sem compartilhamento de rede, o sistema cria esse arquivo aqui, cidades.fdb. Tá? Então, está marcado aqui. Ele cria cidades FDB. Tá? Para que isso? Para que os terminais identifiquem quais são os bancos de dados que consta aqui, quais entidades consta aqui. Tá? Então, quando eu criar uma entidade nova, eu preciso vir aqui, logar. Uma vez na tela, onde pode selecionar, para que o sistema atualize essa informação de cidades. Tá? Então, vou te dar um exemplo. Eu venho aqui, apago, abro novamente. O sistema criou cidades com todas as informações. Tá? Bom, vamos supor que, por algum motivo, você criou a entidade e o terminal não consegue visualizar. Lá aparece somente autarquia, Câmara, consórcio, prefeitura e previdência. Por quê?
porque esse arquivinho aqui não consta a informação de entidade, tá? O que você pode fazer? Sem problema algum, vir aqui apagar esse arquivo no servidor, abrir novamente a tela de login, que o sistema vai estar criando atualizada aí para vocês, ok? Bom, e essa mesma configuração toda de CIAFIC no SCP-9, como funciona? No SCP-9, a gente abre o atualizador, configurações, marcamos a opção habilitar CIAFIC. Indicamos o caminho do banco de dados de um deles, ou prefeitura, ou autarquia, câmara, qualquer um deles. Será habilitado a abinha aqui em cima, entidades. Então, nessa abinha entidades, eu crio aqui, marco prefeitura, qual que é o local host, e o caminho do mesmo que eu coloquei aqui. No caso, o ideal é prefeitura. Vamos supor que eu queira que seja na web, também configure o cotação, o compras edital, que é o portal de compras, a transparência. Então vem aqui, adicionar. Vou pegar um exemplo, vou colocar somente a câmara. Câmara, confirmo. Aqui. Aí eu tenho que configurar também o da câmara. Então eu posso pegar aqui, como é o mesmo Firebird, e vamos colocar o caminho do banco de dados. Uma barra no final. Pronto. Antes de eu confirmar, veja só, o sistema vai criar lá no IIS uma aplicação para cotação, uma aplicação por compras edital, uma aplicação por WS e uma aplicação por Integra. Vamos abrir aqui o IIS para vocês visualizarem esse tipo de informação. Porque dessa forma vamos ter um portal da transparência para a Câmara, um para a Prefeitura, por ser banco de dados diferente. Então vejo aqui embaixo que aqui tem transparência, esse seria o da Prefeitura, CID Web, Prefeitura, esse, Prefeitura e esse, Prefeitura. Ignora esses dois. Bom, vamos confirmar a configuração. Ele demora um pouco porque faz toda a configuração no próprio IIS. O sistema faz uma cópia da pasta do portal da transparência também, assim como do compras edital, do cotação. Esse tempo pode levar um pouco porque depende muito das configurações do servidor e a quantidade que eu selecionei ali para estar criando, por exemplo, Câmara, Previdência. Pronto. Não vou testar. E sair. Veja aqui no IS como ficou. Vou atualizar. Vamos abrir aqui novamente. Aqui embaixo. Bom, temos agora a transparência Prefeitura, temos a transparência Câmara, temos a transparência CID Web Prefeitura e temos a Câmara. Da mesma forma, temos o WS Integra Câmara e Prefeitura, assim o WS SCPI Câmara e Prefeitura. Se eu tivesse marcado as opções de Previdência, Consórcio, Autarquia, ia criar uma para cada um. Se a gente vier aqui explorar, vamos lá na pastinha. Do SCP-9, veja que foi criado
Cotação, compras cotação, que é cotação do própria prefeitura. Compras cotação underline Câmara, aqui tem as configurações da Câmara. Edital, prefeitura. Edital Câmara, Câmara. A mesma transparência prefeitura, transparência Câmara. CID Web prefeitura, CID Web Câmara. Dessa forma nós temos uma configuração para cada banco de dados, para cada entidade. Por isso que lá no próprio configurador, vamos abrir ele novamente. Aqui na entidade, nós configuramos as informações da prefeitura e o caminho da Câmara, cada um com sua configuração. Tá? Dessa forma, quando você abrir o SCP-9, o procedimento vai ser o mesmo do 8. Seleciona qual entidade você pretende logar, como por exemplo prefeitura ou Câmara. Dessa forma você vai acessar o banco de dados da Câmara. Dessa forma você vai acessar o banco de dados da prefeitura. Mas vamos supor que quiséssemos abrir o portal da transparência da prefeitura. Lógico que o sistema não vai trazer as configurações, porque até o momento eu não configurei exatamente a conexão, os dados de onde vai buscar todas as informações. Pode ver que trouxe transparência. Se fosse da Câmara, transparência Câmara. Vamos pegar aqui, vamos colocar no Chrome. Lembrando o quê? Que não está configurado. Eu apenas criei as pastas. Agora, a necessidade de entrar dentro do SCP-9 de cada banco de dados de cada entidade e fazer as devidas configurações de conexão. Aqui no momento, eu apenas indiquei onde estão os bancos, ok? Então, tá aí. Você deveria agora logar aqui na prefeitura, fazer a configuração. Quando abrir o portal da transparência prefeitura, ele vai carregar com todas. O mesmo para a Câmara. Bom, espero que esse vídeo ajude vocês no dia a dia e até a próxima.